Oi gente, eu sou a Gabi. E eu sou o Roberto. Você está no canal do Rusgeek. E bem-vindos ao nosso vídeo das decepções literárias de 2017. Bom, a gente fez um vídeo desses no ano passado e não teve nenhuma briga. Esperamos que continue assim. Exato, até porque os livros que a gente não gostou, a gente pode não ter gostado pelos mais variados motivos. Por exemplo, alguns não corresponderam às nossas expectativas. Não quer dizer que o livro seja ruim. Alguns deles podem ter tido um hype muito alto, o que prejudicou a nossa leitura deles, mas isso não significa que você não possa gostar deles. E que você não possa lê-los. Então assim, leia e conta pra gente o que você achou se quiser, tá bom? Exato. Vamos começar? Vamos começar. Teve um livro que nós dois lemos agora no fim do ano e que os dois se decepcionaram um tanto com ele. Foi Todos os Pássaros no Céu, da Charlie Jane Anders. Lançamento da editora Morro Branco. Sabe aquele livro que quando você lê a primeira vez você acha ele ok, mas depois você vai pensando nele e você vai gostando cada vez menos? Não foi bem isso que eu senti com ele, mas entendo. Foi isso que eu senti com ele. Tipo, quando eu li eu falei, ok. Não era tudo isso que eu esperava, mas ok. E aí depois que eu comecei a pensar nele, eu fui gostando cada vez menos, fui achando ele cada vez mais bobo. E ele com certeza não achei que ele é merecedor desse todo hype, porque ele ganhou o Nebula, o Locus e foi indicado ao Hugo de melhor romance. Ou seja, são só dos três principais prêmios da ficção científica, né? Eu realmente não achei que é pra isso tudo. Também não achei que é pra isso tudo. Acho que o livro tem boas coisas, tem um final muito bonito, um começo muito bom. Mas não entendi o hype, achei legal, próximo livro foi só isso, 3 estrelas, é isso aí. E uma coisa que eu fiquei com pena é que eu achei a proposta dele muito interessante. Quer dizer, são dois mundos, né? Um é protagonizado por uma menina que fala com pássaros e tem poderes mágicos. E o outro é protagonizado por um menino que é um super gênio, que constrói supercomputadores e não sei o quê. Então é o mundo da fantasia e o mundo da ficção científica se colidindo um contra o outro. Eu achei essa uma proposta muito bacana, mas eu achei que ela não desenvolveu bem. Uma pena. Quem acompanha o Rusgeek sabe que este foi o ano do Brandon Sanderson. Só em 2017 eu li toda a trilogia Mistborn, Elantris e Tormenta de Fogo, o segundo livro da trilogia Executores, publicado pela editora Aleph, com tradução de Isadora Prosper. Apesar de esse ser um livro young adult ou jovem adulto, ele difere dos outros trabalhos do Sanderson em termos de tom e linguagem. Mesmo assim, algumas de suas marcas registradas estão presentes aqui neste livro, ou seja, bastante ação, personagens interessantes, vilões poderosíssimos e surpresas em abundância. Tormenta de Fogo tem tudo isso, mas também tem um excesso de piadas, um personagem que começou de forma muito interessante em Coração de Aço, mas que neste livro está mais irritante e menos inteligente, e um pouco de fanservice que eu achei que foi desmedido. Agora, é divertido? Sim. Lê fácil? Com certeza, mas o primeiro, Coração de Aço, ainda é muito melhor. Resta saber agora como será o terceiro, que é o Calamidade, que será publicado pela Aleph ano que vem, e apesar de eu ter me decepcionado um pouco com este livro, aguardarei pelo último com muita expectativa. Bom, um dos primeiros livros que me decepcionou esse ano foi A Melodia Feroz, da Victoria Schwab. Eu tinha lido outro livro da autora, que é Um Tom Mais Escuro de Magia, que eu tinha gostado muito. Aí eu falei, vamos ler esse outro que foi lançado no Brasil, que foi lançado pela Seguinte, com tradução do Guilherme Miranda e tudo mais, peguei, blá, blá, e não gostei. Na verdade, eu fiquei muito decepcionada, porque a premissa do livro parecia muito interessante. Eu comecei a ler, eu não tava entendendo nada. Achei as personagens principais muito chatas. Achei todo o universo criado por ela muito estapafúrdio, e olha que, tipo, eu gosto de fantasia. E aí, assim, foi um livro que me decepcionou, porque eu esperava mais perto do que eu já tinha lido da autora, e aí eu fiquei tipo, será que eu vou ler o segundo? Não sei. Duna é um dos meus livros de ficção científica favoritos, e a resenha dele você encontra aqui no Clássicos da Ficção Científica. Eu imediatamente me apaixonei por esta nova edição feita pela Aleph, com uma ilustração linda, 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 linda do Mark Simonetti. Infelizmente eu achei Messias de Duna muito truncado. O livro é chato, ele é difícil, ele tem uma politicagem muito, muito pouco interessante. Tudo bem, política pode ser legal dentro da ficção científica, mas neste livro aqui eu só achei chato mesmo. Tá, o universo de Duna continua incrível, os personagens continuam sendo engajantes, mas este livro aqui realmente não faz jus ao primeiro. Ouvi dizer que daqui pra frente as coisas só degringolam, mas pretendo tirar minhas próprias conclusões e ler os 2 últimos volumes ano que vem. Esta edição aqui é da Aleph e conta com tradução de Maria do Carmo Zanini. Por recomendação de um monte de gente, eu fui ler o livro Uma História Meio que Engraçada, do Ned Vizzini, lançado pela Leia, com tradução do Gil Reis. É um livro sobre suicídio. Eu gosto de livros do YA que falam sobre temas mais pesados, já fiz um vídeo sobre isso. E todo mundo falava muito bem desse livro. Fui lá,
Peguei no Kindle Unlimited, graças a Deus não paguei por esse livro pelo menos, li, tava indo muito bem, achei que o livro tava tratando a questão do suicídio, da internação no hospital de uma forma super respeitosa, até que no final eu achei que o livro derrapou totalmente, querendo transformar o personagem principal num herói que vai salvar todo mundo que tá lá internado, sendo que ele ajuda todas as pessoas e não sei o que, e ele é super legal. E aí tem um romance ali que me pareceu extremamente errado e um pouco abusivo, e aí isso fez com que eu não gostasse tanto do livro. Eu dei 3 estrelas porque eu achei que ele trata muito bem de algumas coisas, mas eu tirei várias estrelas porque ele derrapou nessas coisas que eu falei. E aí eu não gostei tanto e fiquei um pouco chateado porque eu achei que ia gostar mais. Fiquei muito triste de não ter gostado de Marcas da Guerra, do Chuck Wendig, publicado pela editora Aleph, com tradução de André Gordirro e Guilherme Kroll. O livro tem uma resenha positiva aqui no canal para vocês darem uma conferida. Não sei se foi uma expectativa muito alta, provavelmente foi ou o que, mas eu sei que eu fiquei muito decepcionado com este livro do universo expandido de Star Wars. Eu amo Star Wars mais do que tudo na minha vida e este foi o segundo livro do universo expandido que eu li. Eu achei que ele ia me oferecer mais do que os filmes me ofereciam, mas no fim ele me deu as mesmas coisas, ou seja, correria para todo lado, piadas bobas e um monte de personagens que mereciam um desenvolvimento melhor. O outro livro do universo expandido que eu tinha lido, que foi o Estrelas Perdidas da Claudia Gray, figurou entre os meus favoritos do ano passado, então talvez Marcas da Guerra tenha sofrido sim com um pouco de comparação indevida. Mas mesmo assim, depois de ler Marcas da Guerra, não me senti nem um pouco disposto a ler o segundo livro da série, que é o Dívida de Honra, que, pelo que eu ouvi falar, é pior ainda. Um outro livro que eu gostei, mas que me decepcionou um pouco, foi A Revolução das Mulheres, da Mindy McInnes, com tradução da Lavínia Favero. Foi um lançamento da plataforma 21. Teve um hype muito grande em cima desse livro. Era um livro que fala de uma menina que mata o cara que estuprou a irmã dela. Isso não é spoiler, tá? O que tá no começo do livro. E eu fui ler com muita expectativa, porque estavam falando que era um livro bastante feminista, com uma pegada empoderadora, de uma menina que caça estupradores, e no fundo não é nada disso. E aí eu encontrei outra coisa. Encontrei um livro bom, razoavelmente bom, na verdade, com bons personagens, com uma melhor amiga da personagem principal que é maravilhosa, com várias personagens femininas super interessantes e variadas, só que não é tudo isso, sabe? Me venderam uma coisa, aí eu cheguei lá e não era bem isso. E aí eu fiquei um pouco decepcionada, acho que eu dei 3 estrelas também, então assim, esse vídeo devia chamar os livros 3 estrelas que a Gabi leu esse ano, mas daí iam ser quase todos, né? Mas enfim. Depois que eu li um texto no qual um escritor brasileiro, cujo nome não será mencionado aqui neste vídeo, chamou J.R.R. Tolkien de um linguista metido a escrever ficção, e que se eu quisesse fantasia de verdade eu deveria ler Michael Moorcock, eu decidi tirar a limpa e conferir. O único livro que eu encontrei foi o Elric de Melny Bonnet. Este é o primeiro livro de uma série de 4 livros, eu acho que está sendo publicado pela editora Generale de vez em quando. Esse se chama A Traição do Imperador, e eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu não fiquei nem um pouco impressionado. Tá bom, o Moorcock escreve bem, sim, e o Elric, que é o protagonista, é um personagem muito interessante, mas toda a trama gira em torno de ele ter que salvar sua prima, pelo qual ele está apaixonado, das garras de seu tirânico irmão. Sério mesmo? Vou colocar este livro na conta desse escritor, cujo nome novamente eu não vou mencionar, e dizer uma coisa: cara, não sei o que você está lendo, mas tenho certeza de que tem coisa melhor por aí. Mas pro fim do ano eu peguei Exo, da Fonda Lee, lançamento da plataforma 21 também, com tradução do Alexandre Boyd. Assim, gente, é uma ficção científica com ETs e tudo mais, adoro ETs. Se você não viu o nosso bate-papo lá na Aleph, tem no Facebook, é super divertido. Mas esse livro é mais o mesmo, assim, tem muito clichê, tipo, muito. Eu falei no meu vídeo de leituras, quando eu tinha lido esse livro, que ele é cheio de clichês, tipo, cheio, assim, lotado, ele é um clichê só. E aí eu não gostei, foi basicamente porque ele tem muito clichê, porque a ideia do livro é maravilhosa, sabe? É super interessante pensar que alienígenas vieram pra cá pra proteger a Terra e não pra nos atacar, nem nada assim, eles só montaram uma base aqui e que em troca eles dão tecnologia pros humanos, e alguns humanos aceitam, alguns humanos não aceitam. Só que aí eu achei só isso, na verdade. É uma trilogia, pelo que eu entendi, talvez eu leia os próximos, talvez não, mas achei... O outro foi A Rosa e a Adaga, da René Adier, que eu não tenho mais porque eu detestei tanto ele que eu decidi dar ele embora. Às vezes a gente se propõe a ler certas coisas e eu não sei porquê. A Rosa e a Adaga foi um desses, tá? Eu gosto de tentar ler de tudo. Eu gosto de livros young adult mais bobinhos porque eu acho eles divertidos e com seus respectivos méritos. Eu achei o primeiro livro dessa duologia, que é A Fúria e a Aurora, divertido, mas o mesmo não pode ser dito pela Rosa e a Adaga, uma sucessão de clichês românticos tão insuportáveis que eu revirei meus olhos mais do que qualquer outra coisa. Infelizmente, o último livro que eu não gostei em 2017, na verdade o livro que eu menos gostei, é brasileiro. Foi A Torre Acima do Véu, da Roberta Spindler. Eu acho que a autora teve uma ideia maravilhosa. Todo o universo que ela criou ali, com algumas pessoas que têm poderes e tudo mais,
com umas criaturas estranhas, com uma névoa que cobriu a terra e a gente tem que morar em arranha-céus, com uma cidade que mistura Rio de Janeiro e Buenos Aires, as pessoas falam português e espanhol misturado. Achei tudo muito legal, achei que ela trouxe bastante da nossa cultura brasileira pra história. Só que eu fiquei um pouco decepcionada com o desenrolar da história. Eu achei que assim, o prólogo é uma coisa incrível. Foi um prólogo que eu fiquei... E aí eu continuei a ler o livro e eu fiquei... E é uma pena, porque a ideia dela era bem legal. Eu acho que faltou um pouco de desenvolvimento da escrita dela, da história mesmo, porque a história ficou cheia de clichês, ela tenta fugir dos clichês e cai em outros clichês, mas a Roberta Spindler vai lançar outros livros, ela já tá com um contrato fechado com outras editoras, eu com certeza vou ler outras coisas dela, porque eu achei a ideia dela muito interessante. Eu só me decepcionei mesmo com o livro, talvez seja uma questão de expectativas também. Eu dei 2 estrelas, é raríssimo eu dar uma nota dessa pra um livro, e é uma pena porque eu queria ter gostado. E por último eu tenho a Aniquilação, do Jeff Vandermeer. E olha, eu acho que existem 2 grupos de pessoas que leram Aniquilação. Tem aquele grupo das pessoas que amaram e tem aquele grupo das pessoas que odiaram. Eu me encaixo no segundo grupo. Olha, eu acho a proposta desse livro muito interessante. Existe uma área de origem desconhecida aqui no planeta Terra que não obedece às leis da natureza. E o livro acompanha um grupo de mulheres que é enviado para essa área, chamada de Área X, para investigar o que aconteceu com a equipe anterior. Muito legal, certo? Errado! Conforme eu fui lendo, eu fui me deparando com um livro excessivamente denso, tedioso e protagonizado por uma das mulheres mais chatas da história da ficção científica. E o livro também é saturado de clichês, apesar de sua ótima proposta, o que me incomodou bastante. Aniquilação foi o livro que eu menos gostei em 2017 e eu confesso que eu não estou nem um pouco ansioso com a adaptação cinematográfica que será lançada na Netflix ano que vem. Bom, gente, então esses foram os livros que nos apontaram em 2017. Como vocês devem ter percebido, eu tive um ano pior do que o da Gabi, eu tive mais livros que me decepcionaram do que ela. Ah, é que eu não fui com tanto, assim, talvez tanta sede ao pote, isso, talvez. Fala que a culpa é minha mesmo, né? Pode falar. É sua. Fala que a culpa é minha mesmo. Se teve algum livro que te decepcionou em 2017, conta pra gente nos comentários. Se algum desses livros está na sua lista, tá? Você pode vir falar mal dele aqui, que a gente fala mal dele junto. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Não esqueça de clicar no sininho para não perder nossas notificações. E até o próximo vídeo, gente. Tchau! Tchau, tchau!